Tudo bem, pessoal? Pontualmente 18 horas, iniciamos a nossa live. Tenho o prazer de receber, em nome de toda a Liberdade Corintiana, nosso integrante, nosso grande integrante, nosso nobre integrante, Leandro Cano. Estávamos também aguardando o Alisson, né? Mas parece que ele teve alguma dificuldade técnica aí e não conseguiu ingressar. De qualquer sorte, o assunto realmente é muito importante. E a gente vai começar falando sobre as contas, né, Leandro? As contas do Corinthians. E as pessoas que nos assistem, elas precisam ter uma dimensão mais clara da importância das contas do Corinthians. Muitas das pessoas que nos assistem, sejam sócios ou simplesmente torcedores, pessoas interessadas no desporto em geral, elas não entendem bem qual a importância, Leandro, das contas, né? Para que a gente vai falar um assunto que parece burocrático? O que isso repercute no dia a dia de uma instituição importante como é a do Corinthians, né? Você pode começar explicando um pouquinho, Leandro, a importância das contas num contexto de uma entidade de prática desportiva tão grande como é o Corinthians? Boa noite, meu amigo. Bom, boa noite a todos. As contas não só para o Corinthians, mas para qualquer entidade desportiva e para qualquer empresa, é o coração, né? É dali aonde nós vamos observar se os atos estão sendo bem geridos, né? Para que flua tudo corretamente, para que não haja qualquer percalço no meio desse caminho. Basicamente é isso. Muito bem. Eu queria também acrescentar para quem as pessoas que estão nos assistindo, que há sempre uma cobrança de resultado desportivo, é claro, né? Quem é corintiano quer ver o time ganhando sempre, em todas as circunstâncias. Mas para a gente sagrar vitorioso no embate desportivo, para a gente ter um bom retorno, a gente precisa ter dinheiro em caixa, porque as coisas são realizadas, obviamente, através de dinheiro, não é? E assim, o Corinthians tem um faturamento em torno de 500 milhões ano. Esse é o faturamento bruto do Corinthians, tá? É muito dinheiro. Então, isso propiciaria, em tese, recursos financeiros para montar uma equipe competitiva, nós novamente nos sagrarmos campeões paulistas, né? Tentarmos o Campeonato Brasileiro, tentarmos, né, já não é mais o caso, mas tentarmos uma colocação importante na Libertadores, e por aí vai. Então, infelizmente, esses resultados desportivos não virão mais, esse ano está absolutamente comprometido, né? Já com a derrocada prematura na Libertadores e no próprio Campeonato Paulista, em que lutávamos não para mais para o título, né? Mas sim para simplesmente não sermos rebaixados. É muito triste isso. Mas isso é fruto de uma questão financeira, é isso que o internauta precisa entender. O que, que as contas, né, no que as contas se relacionam ao resultado desportivo, Leandro? Heróis, nós brigamos muito este ano para que o orçamento não fosse fictício e correspondesse mais à realidade do clube, né? Hoje, com essa derrocada do campo desportivo, ou seja, com a nossa saída prematura da Libertadores, provavelmente do Campeonato Paulista, não sabemos, como corintiano temos que ter a esperança, mas temos que ter os pés no chão também. Então é um orçamento totalmente furado, né? E o que está acontecendo, claro, é um fato imprevisível essa questão do coronavírus, e isso vai prejudicar de sobremaneira também as finanças, não só do Corinthians, como de qualquer clube do Brasil e, quiçá, do mundo, né? E não, pode continuar. Não, exatamente. Quando você menciona que o orçamento do Corinthians era furado, precisa explicar também por que era furado, né? Antes das intervenções importantes que você sempre realiza lá no Conselho, eu e outros tantos conselheiros, né, que fazemos questão de vir a público e mencionar a irregularidade na forma de conduzir os negócios, é importante mencionar, para você que está nos assistindo, que o orçamento do Corinthians era, antes da nossa intervenção, deficitário em mais de 20 milhões de reais. E não estamos falando ainda das contas, estamos falando do orçamento, tá? Então, assim, entendam, vocês estão nos assistindo. Você tem um orçamento familiar, você tem uma previsão de quanto você vai gastar. Pasmem, o Corinthians já previa, numa peça de suposição,
que nós teremos um prejuízo, certo, Leandro? Sim, essa foi a nossa briga, evitar que realmente fosse aprovado um orçamento deficitário. Eu acho que nenhuma empresa gostaria, né, de aprovar orçamentos nesse sentido. E o Corinthians hoje tem que ser tratado como uma empresa. Não dá para pensar de uma outra forma, né? E, infelizmente, é o que acontece nos dias atuais. Depois da nossa reclamação, Leandro, o orçamento saiu de 21 milhões negativos para 40 mil reais positivos. Eu não estou falando errado, tá? Estou falando em 40 mil reais. 40 mil reais, o preço de um carro usado. Nenhum carro do zero hoje tem esse preço, infelizmente. Isso é que vai sobrar para o próximo presidente, é isso? Se seguir o orçamento. Só que esse orçamento foi construído com uma realidade em que o Corinthians ia disputar a Libertadores, né? Já não vai mais, né? Então, é uma peça de ficção científica com nuances de terror, de filme de terror. Se fosse fazer um filme, era alguma coisa próxima do Alien, o Oitavo Passageiro. A gente tem que, assim, descontrair um pouco, porque fazemos um trabalho muito sério, né, lá no Conselho, mas não depende só da Frente Liberdade Corintiana e de outras agremiações, outras chapas oposicionistas, né? Acho que não tem problema nenhum a gente mencionar que, em tese, existem outras duas chapas oposicionistas, certo, Leandro? Sim. Você pode falar um pouquinho sobre o cenário, né, político nesse contexto e por que haveria uma oposição? Tem necessidade de ter oposição no clube, Leandro? A questão, eu acho esse termo oposição um pouco pejorativo, Herói. Na verdade, todos nós lutamos para o bem do Corinthians, né? O problema são algumas ideologias ali dentro, né? Eu acho que uma união em prol daquilo que é correto para o clube, isso que deveria ser feito. Os conselheiros deveriam deixar de lado algumas posições e lutar para que realmente o Corinthians saísse dessa crise financeira, de gestão temerária, sim, e logo nós abordaremos um pouco mais este assunto, né? Falando do Profut, que é uma lei, né, que regula, garante responsabilidade fiscal aos clubes de futebol. Mas o que falta realmente é uma junção de ideias para que o clube ele possa desenvolver de uma melhor maneira possível, ainda mais num ano político, em que intrigas, queiram ou não, vão acontecer e vão prejudicar, com certeza, a nossa instituição. Mas nós estaremos lá, firmes e fortes, para tentar barrar tudo aquilo que de irregular aconteça dentro do Conselho Deliberativo. Perfeito. Agora eu vou querer aprofundar um pouco a diferença entre orçamento e contas, né? Isso é técnico, mas, mais uma vez, é muito importante que quem nos assista saiba a diferença entre um orçamento e uma conta propriamente dita, que o orçamento já foi votado, né, Leandro? Foi aprovado esse dos 40 mil reais. Quer dizer, o presidente teria, em tese, 40 mil reais no final do seu ano, certo? Agora, vamos falar um pouquinho sobre contas. A gente já explicou para quem está nos assistindo a importância das contas. Mas você pode explicar de uma forma bem didática qual a diferença entre orçamento e contas? Bom, o orçamento é uma peça, né, em que a diretoria ela menciona alguns valores que seriam gastos no ano seguinte, e as contas propriamente ditas também é uma peça financeira em que deve ser respeitado aquilo que foi disposto no orçamento. Em termos não tão técnicos, é isso que eu poderia conceituar. Perfeito. Bom, agora a gente pode começar a explicar o que é Profut, né? Muita gente não entende, escuta muito a gente mencionar, todas as lives praticamente, eu falo sobre o Profut. O que é Profut, Leandro? Explica, por favor, para quem está nos assistindo. Bom, Herói, Profut nada mais é do que uma lei, né? Como existem várias leis aqui em nosso país. Existe a Lei Maria da Penha, existe o Código Civil, o Código Penal, a Constituição. O Profut é uma lei que procura garantir a responsabilidade fiscal dos clubes de futebol, né?
ela visa renegociar e reduzir o valor das dívidas tributárias. E qual que é a consequência de você desrespeitar, né, o Profut? Você acaba perdendo alguns benefícios. Né? O que são esses benefícios? Justamente essa redução do valor dos tributos que são pagos. Hoje existe um parcelamento, o Corinthians paga de forma parcelada esses tributos, né? Teve uma redução do valor dos tributos e agora os paga de forma parcelada. E caso o Corinthians ele perca esses benefícios, essas receitas elas vão poder ser bloqueadas e penhoradas pelo governo. Aí sim, né? O nosso cenário financeiro já é temerário. Imagina com a saída do Profut, o que pode acontecer. Muito bem. Sobre esse aspecto de temerariedade das contas, né? A gente precisa esmiuçar um pouco mais isso. Por que você acha, Leandro, que as contas deveriam ser aprovadas e, em caso, né, de aprovação, porque se elas são adequadamente prestadas para nossos conselheiros, ou, em caso contrário, se elas deveriam ser rejeitadas? Você tem algum argumento de ordem técnica para explicar por que deveria ser aprovado ou rejeitado? Herói, infelizmente, o Conselho Deliberativo, ele utiliza de um sistema político para análise de qualquer matéria. Né? Eu fiz uma proposta que agora está na Comissão de Reforma Estatutária para justamente modificar esse critério, e sim colocar um critério técnico. Né? Eu acho, sim, que esse critério é o ideal para que não ocorram situações injustas dentro do Conselho Deliberativo, inclusive com punições a conselheiros, né, que adotem posturas que não correspondem ao tecnicismo, que saiam daquilo que dispõe a lei, né, para evitar realmente que protejam algumas pessoas. É isso, em linhas gerais, é o que se busca numa reforma estatutária, mas este é um assunto para uma próxima live aí, vamos dizer assim. Né? Eu tenho alguns números não oficiais, mas nós temos de receita bruta de 2018 no futebol, mais ou menos 438 milhões, uma receita bruta no social de 31 milhões, né, que vai corresponder mais ou menos a 469 milhões de reais, e um provável déficit de 144 milhões de reais, né? Ou seja, segundo o Profut, esse valor, ele não poderia ser superior, esse déficit, ele não poderia ser superior a 20% do rendimento bruto do ano anterior. Ou seja, 100 milhões, aproximadamente 100 milhões de reais. Quer dizer, o Corinthians arrecada 500 milhões, o presidente pega esses 500 milhões, gasta ele durante o ano, e além dos 500 milhões, ele pode gastar, dentro da lei, para ser uma gestão adequada, 100 milhões de reais, é isso? Ele pode gastar 600 milhões de reais, é isso aí, Leandro? A diretoria, ela pode gastar até 20%, certo? Desse valor. Não é o mais adequado, porém é legítimo. O grande problema é que a diretoria na verdade, a diretoria gastou, né, ao que tudo indica, né, acima desse valor de 20%. Que infringe... Você sabe mais ou menos quanto que estamos falando aí, o número que tem sido corrente? Especula-se mais ou menos 94 milhões, 100 milhões, alguma coisa do gênero, eu não sei. Mas é mais ou menos... gastou? Sim, a mais. Né? Então. São números, assim, extraoficiais, né? Mas dentro do Corinthians sempre acaba surgindo boatos aqui e ali. Então, vamos trabalhar em cima desses números hoje, tá? Até mesmo porque as contas já deveriam ter sido analisadas, mas em razão dessa pandemia, houve a suspensão de todos os trabalhos. Eu sei que o CORE, eu sei que o Conselho Fiscal, através de teleaudiências, estão se comunicando para agilizar. O presidente do Conselho Deliberativo também já emitiu um comunicado que assim que voltar à normalidade, rapidamente,
será marcada uma data para a nova reunião, né? Então, eu só espero que desta vez eles encaminhem todos os documentos necessários com antecedência para uma análise prévia. Né? Não adianta mandar, que nem fizeram em outras oportunidades, e no dia ou 3 dias antes. Isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo, inaceitável e um total desrespeito ao Conselho Deliberativo. Né? Se querem que os conselheiros julguem com base num princípio da confiança, isso não existe lá. Até mesmo porque o Corinthians, essa atual diretoria, né, ela dá todos os indicativos de que não está cumprindo adequadamente as regras do Profut. Não dá para confiar naquilo que será apresentado, né, sem que a gente possa analisar com certa profundidade. Né? Mas retomando um pouco a sua pergunta, Herói, qual que é o problema de atos de gestão temerária também dessa diretoria? O nosso estatuto, ele reza que os balancetes, eles deveriam ser fornecidos de forma mensal. Isso não está sendo feito. Tem a ver com o que você acabou de falar, né? Que é a transparência, não é isso? Não, esse é o lema de quem está hoje no poder, mas transparência não existe, não é verdade? Eu acho que não é o lema, é a denominação do grupo político que está aí já há tantos e tantos anos governando o Corinthians, né? Não, sim. Se você pegar nos últimos anos, quantos presidentes nós tivemos aí que sempre, né, não sai desse mesmo núcleo? Por que será? Verdade. Hoje o Corinthians é um feudo, me desculpe a palavra, mas é uma denominação um pouco forte, né? Mas é um feudo e não querem abrir caminho para novos pensamentos, não querem abrir caminho para que torcedores, né, sócio-torcedores, participem do sistema de votação, que seria hiper importante. Né? É inadmissível apenas e tão somente 3 mil pessoas decidirem o futuro de uma nação de, sei lá, mais de 30 milhões, né, de torcedores corintianos aí. Um absurdo isso daí. Não se trata de uma gestão minimamente participativa, até porque parece que há um desinteresse de entender o que a gente fala, tentar, né, as nossas ideias são colocadas sempre de forma técnica, da sua parte, da minha, de outros conselheiros que vão até a frente nas reuniões de conselho, explicar, né, para os demais como é que funciona ou como deveriam funcionar as coisas, são solenemente ignorados nossos conselhos, nossas orientações. E aí você falou bem sobre a transparência, Leandro. Eu queria que você abarcasse também a questão do endividamento progressivo bancário do Corinthians em desconformidade com o estatuto vigente. Você pode explicar um pouco sobre isso? Sim, Herói. O problema todo hoje que nós temos é uma inércia administrativa. Eu vou esperar um pouquinho para falar sobre esse endividamento bancário, mas nós temos uma inércia administrativa referente à redução do passivo trabalhista e fiscal. Né? Perfeito. Isso daí é uma temeridade. É uma bomba, né? Oi? É uma bomba armada para explodir a qualquer momento. Não, e assim, desculpe, por mais que você tenha um corpo jurídico de primeira linha, né, com devido respeito, milagre eles não vão conseguir fazer, não é verdade? E o Corinthians é devedor, ponto. Você pode até discutir algumas situações, mas na sua grande maioria, o Corinthians é devedor. E não tem como sair dessa situação. Você vai postergar uma dívida para o próximo presidente. É isso que eles querem fazer? Ok. Mas isso vai cair no colo de alguém, né? E aí não sei como vai conseguir administrar o caos. Mas é esse o cenário que se avizinha. Né? E voltando da sua pergunta, realmente, nós temos empréstimos bancários que, para um valor, eu acho que de 10 milhões ou superior a 10 milhões, o nosso estatuto prevê que há a necessidade de uma autorização prévia do CORE. Recentemente, a diretoria, né, e isso está confirmado numa informação através da própria diretoria, que foi prestada de um requerimento que nós fizemos do grupo Liberdade Corintiana, né, foram contraídos 2 empréstimos com os bancos BMG e Daicoval, superior a esse teto permitido, né, ou seja, desrespeitaram novamente o estatuto, né,
desrespeitaram novamente o CORE e nenhuma, eu afirmo para vocês, nenhuma providência foi feita de agora em relação a isso. O grande problema do nosso estatuto, né, já disse isso na última reunião do Conselho, é torná-lo efetivo. Você não tem qualquer tipo de responsabilidade, não tem qualquer tipo de penalidade para o mau administrador, para o mau conselheiro. E é isso que nós objetivamos, né, fazendo propostas nesse sentido. Oxalá consigamos, nessa reforma, tomara que não tenha acontecido qualquer tipo de veto, né, a respeito dessas propostas, uma vez que todos os requisitos foram preenchidos. Nós tivemos a adesão de mais de 25 conselheiros, que era o requisito... 27. Oi? 27 foram. Então, preenchemos todos os requisitos para a apresentação das propostas, ou seja, não há motivo algum, para que todas as nossas propostas tenham sido rejeitadas pela Comissão de Reforma Estatutária. E é isso que nós vamos brigar. Estou aguardando ansiosamente o presidente da reforma estatutária ele apresentar essa compilação de ideias que foram dirigidas a ele, né, para que a gente possa realmente discutir com maior profundidade, explicando, inclusive, para todos os conselheiros essa necessidade de uma mudança radical do nosso estatuto. Muito bem. Bom, então eu quero cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo. Hoje, agora a gente tem 33 pessoas ao nosso lado, 34. O Carlos Zaparoli, conselheiro, parabéns, Carlos. Eu gostei muito da sua iniciativa no grupo do WhatsApp, né, da Comissão de Reforma Estatutária, justamente nesse sentido, né, pedindo que fossem apreciadas as propostas em que o doutor Leandro Cano, eu e outros conselheiros contribuímos com a redação. Parabéns, Zapa. O Celso está aqui da nossa frente, mencionando que somente a verdade liberta, é uma máxima bíblica, mas que se aplica no dia a dia das vidas das pessoas probas, da vida das pessoas corretas. De fato, enquanto a gente vê na área cinzenta, Leandro, que não esclarece as coisas como de fato elas são, a gente sempre vai estar nessa mesmice, nesse continuismo que tanto prejuízo traz à nossa instituição. O Alexandre Rodrigues está perguntando aqui para nós, o acerto dessas contas passa pelo time de futebol passar alguns anos sem ganhar nada? A torcida aceitará? Uma excelente pergunta, como a gente tinha mencionado, né, Leandro? O acerto das contas, sem dúvida nenhuma, ela vai permitir, desde que fossem umas contas bem prestadas, que a gestão fosse desenvolvida com sustentabilidade, né, que a gente tivesse condição de, no futuro, almejar, buscar grandes resultados desportivos. Agora, sem dinheiro, Alexandre, a gente vai, infelizmente, entrar no caminho inverso, que já foi trilhado num passado recente e muito ruim para o clube, tá? Então, em primeiro lugar... Claro. Só lembrando o que aconteceu com o Cruzeiro. Perfeito. Eu acho que o Cruzeiro é um exemplo emblemático, né, do que está por vir, caso realmente o Corinthians não tome as rédeas da situação financeira, né, e faça uma gestão realmente, como você disse, sustentável. Claro, todos nós gostaríamos de estar nadando em dinheiro, todos nós gostaríamos que o Corinthians ganhasse 1, 2, 3 títulos por ano, né, mas, infelizmente, se nós continuarmos com o sistema, da forma como ele está sendo feito, da forma como o clube está sendo gerido, o nosso fim, realmente, ele não é dos melhores. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, para que as nossas contas sejam regulares, para que a gente não perca as benesses do Profut. E aqui eu faço um parênteses, eu até anotei aqui no meu alfarrábio, aqui, desculpa, herói, o APFUT, que é a Autoridade Pública de Governança do Futebol, né, é um órgão é um órgão fiscalizador de todas as entidades esportivas que aderiram ao Profut, e ele pode agir de ofício, né, ou mediante uma provocação. E aqui que vem o pulo do gato. Né? De acordo com o artigo 23, inciso 1º, a linha A do Profut,
Se nós, conselheiros, adotarmos as posturas técnicas corretas e reprovarmos as contas por todos os motivos que eu acabei de dizer, dificilmente o Corinthians perderá as benesses do Profut. Porque nós, conselheiros, estamos agindo para afastar o gestor temerário. E isso é uma causa de exclusão de responsabilidade, de exclusão das perdas das benesses do Profut. É isso que nós, conselheiros, teremos que observar a partir de agora. Nós podemos, sim, salvar o nosso clube de não cair, né, nessa situação de perdas de benefícios fiscais. Então, tomara, sinceramente, que daqui para frente, e está mudando, embora seja um trabalho de formiguinha ali dentro do conselho, né, num trabalho de tentar mostrar os erros. Nós não estamos ali para só apontar erros, nós, na verdade, também apontamos ideias, soluções, levamos várias vezes algumas questões à diretoria, né? Tentamos abrir os olhos, mas nós nunca somos levados a sério em algumas situações que mereciam um pouco mais de respeito, né? Então, só nos resta agora, diante desse quadro de total desrespeito ao orçamento e ao próprio estatuto, a rejeição é a única solução que se impõe, meu amigo herói. Não vejo outra alternativa. E gostaria de estar errado. Não, exatamente. Não, é claro, todos nós gostaríamos de estar em uma outra situação, na verdade. Então, ninguém faz oposição, você falou com muita propriedade, fazer oposição por oposição. Não, a gente tem que atuar dentro dos limites da legalidade, sempre defendendo o que é certo. Até porque já não dá mais, a civilização, a humanidade já não tem permitido mais que as coisas se conduzam de forma torta, na verdade. Queria mencionar a importância do Departamento de Compliance, que até nós da Liberdade Corintiana, antiga denominação, que era Inteligência Corintiana, né, Leandro? Você é bem testemunha disso. Fomos pioneiros em defender a utilização do compliance como um instrumento de crescimento econômico do clube. Me lembro perfeitamente que, alguns anos atrás, defendemos isso perante o Conselho Deliberativo, e um dos diretores subiu até a tribuna para defender de forma, pasmem, né? Para defender de forma absurda a situação inversa, dizendo que o compliance era bobagem, que não tinha utilidade, aquilo era tolice, né? Isso vai dentro do que o Pedro Henrique está perguntando para nós. Boa noite, gostaria de saber o que vocês acham do patrocínio do BMG de apenas 12 milhões anuais, mais lucro das contas, e por que as grandes empresas do Brasil e do mundo não investem no futebol em patrocínio aos clubes? Justamente. Quer falar? Pode responder. Justamente porque falta credibilidade, herói. O compliance ele vai trazer justamente isso, a credibilidade para que empresas de renome invistam no Corinthians. Vai impedir, Leandro? É isso aí, vai impedir que haja conflito de interesses, né, Leandro? Justamente. Essa é a situação que mais me deixa horrorizado no Corinthians. É o tal do conflito de interesses. Conflito de interesses não é só palavra, conversa, discurso. É você ter uma posição e que o interesse primário ele prevaleça sobre todos os demais interesses. Só para você estar nos assistindo, é assim: se eu tenho um cliente na minha vida particular e ele tem interesses antagônicos em relação ao Corinthians, eu não posso representar os interesses do clube de uma forma efetivamente decente. Aí vou gerar problema. Ou você acende uma vela a Deus, ou você acende uma vela ao diabo. Não dá para acender ao mesmo tempo. Então, vamos lá. BMG, 12 milhões de patrocínio, eu reputo uma temeridade. Por quê, Leandro? Qualquer contrato de patrocínio, a instituição, a entidade de prática desportiva, ela permite que a empresa utilize seu logotipo, a marca. Por exemplo, aqui eu estou com a caveira, podia ser o símbolo do Corinthians. Para usar isso aqui, a empresa tem que pagar, tá certo, Leandro? Sim. No contrato da BMG, quem paga é você, torcedor.
Você tem que abrir a conta lá, pasme, abre tua conta lá, senão o banco não injeta os recursos adequados no clube. Eu reputo isso um absurdo. Eu quero aproveitar o gancho, Leandro, para te dizer que hoje a gente teve uma provável aquisição monumental para o nosso staff da Liberdade Corintiana. Eu conversei com meu amigo Ataíde Teruel, deputado estadual, que foi simplesmente diretor de marketing da maior instituição bancária privada da América Latina, que é o Banco Bradesco, ok? Eu tomei a liberdade diante desse cenário tétrico que a gente vive, cenário horrível que precisa oferecer soluções. Eu liguei para o meu amigo particular, falei, Ataíde, o Corinthians está precisando do teu apoio numa eventual situação de candidatura da Liberdade Corintiana para a presidência, você poderia nos auxiliar? Ele falou, Herói, dentro desse cenário, eu primeiro tenho que verificar se não vai haver nenhum impedimento, porque ele é deputado estadual hoje, por São Paulo, mas eu gostaria muito de contribuir com a tese de vocês. Leandro, você sabia que o Corinthians não tem diretor de marketing? Sim, faz tempo. Mas você que está nos assistindo tem que saber isso. O Corinthians não tem diretor de marketing. É um absurdo, Leandro. Sabe por que é um absurdo? Porque as nossas fontes de renda são, em primeiro lugar, a receita da televisão. E como vocês sabem... Perderemos, né? Haverá uma diminuição sensível, segundo o presidente André Sanches. Não, isso segundo o mundo, né? Porque a pandemia reduziu o investimento dos patrocinadores, não é? Porque eles não têm mais a sua projeção de televisão para apresentar seus jogos. Já faz quantos meses, né? Já temos 40 dias sem uma transmissão de jogo. Quantos dias? Eu não sei exatamente. Mas estamos indo já para o segundo mês sem uma transmissão de jogo. Então, não tem receita de televisão. Aí você tem que buscar recurso aonde? Na bilheteria. A gente não tem receita de bilheteria, e isso a gente vai fazer uma live só para falar sobre isso, né? Sobre a barbaridade que foi o modelo escolhido para constituir o nosso estádio, né? Mas basta vocês que estão nos assistindo entenderem que não temos receita nenhuma de bilheteria, e mesmo que não houvesse a pandemia, nós não continuaríamos tendo receita, porque tudo vai para o fundo sem fundo da Arena. E, por fim, não temos recursos publicitários, porque o Corinthians não tem compliance e não tem diretor, tá? Parece a piadinha do Palmeiras. O Palmeiras não tem copinha, não tem mundial, e o Corinthians, infelizmente, não tem diretor de marketing e não tem compliance. Mas vamos em frente. Herói, só fazendo um gancho aí do compliance, eu fico feliz, porque você que foi um dos idealizadores dessa ideia do compliance, e hoje eu vejo os pré-candidatos à presidência do Corinthians, e basicamente todos falam da questão do compliance, né? Assim, não importa de quem veio a ideia ou não, mas este é o caminho a ser seguido, quem quer seja o próximo presidente. O compliance, ele tem que ser introduzido no Corinthians imediatamente, a fim de que a gente possa trazer empresas de renome, empresas com mais credibilidade no mercado e que possam investir numa instituição sólida que é o Corinthians. Perfeito. Nossa, agora chegou uma batelada de perguntas, tá? Deixa eu tentar abordar aqui o máximo que eu conseguir. Nossa, muita pergunta agora. Deixa eu tentar aqui. Bom, o Zapa está falando sobre executado com déficit não explicado e com um percentual 20% maior que as receitas de 2018. 2019, Zapa, exatamente isso que a gente mencionou, exatamente. Tá? Marcão, um abraço, Marcão. Marcão da Fiel está nos assistindo. O Paulo, o grande companheiro Paulo Carreira, está perguntando se aprovadas as contas, teremos problema com o Profut. Não. Essa é uma pergunta sensacional, Paulinho. Muitos conselheiros são induzidos a erro justamente nesta questão, né? Falando o seguinte, olha, se vocês reprovarem as contas, o Corinthians perderá os benefícios do Profut. É mentira. Muito bem. É mentira. Sabe por quê? Na verdade, é o ato antecedente que gerou o problema. Caso o Profut, caso
a DPFUT faça uma fiscalização no clube, independentemente da aprovação das contas, mesmo elas estando erradas, ou seja, mesmo o Corinthians tendo gasto um valor acima dos 20%, nós poderíamos perder sim os benefícios. Isso vai independer, né, da posição que o Conselho Deliberativo ter daqui para frente. Mas qual que é a grande jogada? A minha maior preocupação é continuarmos com essa mesmice e continuar gerando essa sensação de impunidade. Cada presidente que passa na gestão do Corinthians faz o que bem entender, né? E o Conselho Deliberativo sempre dá amém para aquelas questões que são colocadas. Isso está errado. Nós devemos sim ser técnicos, aprovar aquilo que é correto e reprovar o que está errado. É para isso que nós, conselheiros, estamos lá. Nós não estamos ali nas reuniões, pura e simplesmente... Para ganhar ingresso. Parabéns para ninguém, né? Que muitas vezes a gente faz isso no WhatsApp. Não, ali a gente está para respeitar a instituição Corinthians. Perfeito. É isso que os conselheiros têm que levar em consideração. E graças a Deus esse cenário está mudando, viu, Herói? Eu já conversei com várias chapinhas, e chapinhas que antigamente estavam votando a favor das contas, hoje o cenário é totalmente diverso. Então, eu tenho grande esperança de que as coisas mudem daqui para frente. Muito bem. Poxa, eu tive o prazer de compartilhar com você a luta terrível que foi para terminar com o Chapão, Leandro. Você lembra bem disso, né? Que luta, né? Então, eu acho que hoje o Corinthians se vive uma realidade muito mais democrática do que ocorreu em outros tempos. Se deve muito ao teu trabalho, o trabalho de outros conselheiros da Liberdade Corintiana. Claro, e assim, a gente tem que engrandecer também, existem excelentes conselheiros nas outras chapinhas também. É o que eu falo, falta agora realmente é uma união em prol do Corinthians, não existe situação oposição, existe o certo e o errado, a verdade é essa, e a gente tem que adotar um caminho profícuo, um caminho em que as pessoas entendam os seus atos e a responsabilidade que cada um também tem que ter daqui para frente. Muito bem. Alexandre Rodrigues perguntando para nós, do valor total da dívida, quanto é o do Profut? Vocês sabem? Alexandre, a dívida, o Profut, como o Leandro já explicou, é uma lei, tá? A parte do Profut que impacta são os impostos. Saiu uma notícia recente nos canais de comunicação, dizendo que o Corinthians devia, acho que quanto, Leandro? Não me recordo agora, mas 400 milhões, 500 milhões. Era muito grande a dívida de impostos, tá? E ela não entra nessas contas. Ela está sendo discutida na seara própria e ela não tem a ver com essas contas, as contas que vão ser julgadas agora, ok? Se vocês querem saber o valor da dívida do Corinthians, entre impostos em atraso, Arena, o Odebrecht tem participações e investimentos, Caixa Econômica Federal e todos os demais credores, ela é bilionária, ela não é milionária, ela é bilionária. Vamos adiante. A Marta mandando beijo para a gente. Beijo, Marta. O Ricardo Rocha está perguntando, orçamento é o previsto, conta é o realizado. Exatamente, Ricardo. Aprovar as contas da atual diretoria significa aprovar a contabilidade criativa maquiada, feita para esconder onde realmente o dinheiro do Corinthians foi gasto em 2019. Conselheiro... Conta um pouquinho a história das contas maquiadas, Herói. Nossa, tem conta, tem história para contar, hein? Tem história. Eu acho que a gente tem que fazer uma live específica só para falar. Isso é muito importante você mencionar isso aí, viu, Leandro? Que tem gente que não conhece o trabalho que a Liberdade Corintiana vem executando. Fala conta rapidinho, Herói. Conta um pouquinho das contas maquiadas aí. Pelo amor de Deus, isso aí foi em meados de 2016, salvo engano, né? Eu, o Max, o conselheiro Max, que foi eleito pela inteligência corintiana, e o Antônio Craveiro. Fomos até o diretor financeiro à época, que era o Emerson Piovesan, nós já éramos conselheiros, tínhamos acabado de ser eleitos, aliás, era em 2015, isso aí, agora melhor lembrando. E quisemos saber, né, o Emerson, qual que é a realidade dessas contas? E o Emerson nos explicou de uma forma explícita que as contas não fechavam e que a realidade que era passada para nós conselheiros não era matematicamente oferida.
Tá? Então, que era vendida uma ideia e que a situação, na prática, era totalmente diferente. Eram contas maquiadas, na acepção empregada pelo diretor financeiro à época, o Emerson Pelvezan. Isso gerou uma briga intensa. Nós, mais uma vez, encabeçamos um processo de rebelião, né, no Conselho. Depois o próprio Romeu Tuma veio, o Thales, o conselheiro Thales Oliveira, e outros cantos, né? E a gente foi até a sala do Emerson e, inacreditavelmente, ele disse aquilo que ele já tinha dito de forma reservada para nós três. Então, criou uma situação muito difícil e, naquele dia, nem foram votados... Nós temos que parabenizar o Emerson, na verdade, né? Pela coragem que ele teve de expor a situação. Sem sombra de dúvida. Toda vez que eu encontro o Emerson, eu dou parabéns, Emerson. Se mais gente fizesse dessa forma em relação ao Corinthians, falasse as coisas como elas de fato são, eu acho que a gente ia entrar nos trilhos rapidamente, né? Bom, deixa eu ver quem mais está falando aqui. Israel era para ter divulgado melhor, Herói, verdade. A gente tem pouco tempo até para falar, mas fica tranquilo, Israel, que a gente vai, se Deus quiser, continuar com esse canal de comunicação. Tivemos algumas dificuldades técnicas para entender, né, Leandro? Nosso negócio é, para quem não sabe, eu sou advogado, o Leandro é juiz de direito. Então, a gente não entende muito esse negócio de computador. Mas eu agradeço o meu enteado Pedrinho aqui, que ele me deu uma força aqui, viu? Senão, com certeza, não saía nada hoje. Seu enteado? Parabéns, hein, Pedrinho? E também para o Ricardo, que nos ajudou aqui, porque, olha, bastante foi meio instintivo. Está funcionando meio que sem querer. Vamos em frente enquanto está funcionando. Olavo, o grande Olavo, parte do nosso grupo, né, da Liberdade Corintiana, Olavo Tortelli. Quanto o Corinthians vai publicar o balanço 2019? Ninguém sabe, Olavo, ninguém sabe, eu não sei, tá? Fábio Moreira, boa noite, Fábio. Se aprovadas o Paulo novamente, se aprovadas contas pelo CORE e Conselho Deliberativo, os responsáveis pela aprovação são responsáveis? Você já respondeu, né, Leandro? Então, a gente pode, na verdade, o estatuto ele não prevê nenhuma responsabilidade do campo civil ou criminal, né? Mas nós podemos adotar, sim, alguns dispositivos do Código Civil para responsabilizar esses conselheiros que não adotarem as posturas técnicas daqui para frente. O grande problema, isso daí teria que judicializar essa questão, né? E levar isso para o campo jurídico demanda uma alta complexidade, principalmente dinheiro. É o que falta aqui também para o nosso grupo, porque não é um valor tão pequeno assim para a gente judicializar essas questões, mas que dá vontade, dá, viu? Sobre dinheiro, até foi muito bom você ter mencionado, tá? Por quê? Porque a nossa campanha da Liberdade Corintiana sempre foi feita com recursos próprios, tá? A gente faz um rateio de caixa, cada um contribui um pouquinho. Por quê? Porque são cargos não remunerados. Por que, cara pálida, alguém vai investir milhões de reais para se tornar gestor de um clube que não vai receber absolutamente nada em troca? Essa é a pergunta do milhão, ou da dezena de milhões, ou sei lá de quanto, tá? Nós temos as nossas atividades profissionais, somos independentes economicamente por sua felicidade. Trabalhamos dentro, tem lá o Leandro, desempenha a atividade dele, eu a minha, todos os demais têm suas ocupações lícitas. Agora, estão me perguntando se eu vou ser candidato em caso da aprovação das contas. Em caso da aprovação das contas, nós nos reuniremos novamente, a Liberdade Corintiana, e faremos a constatação. No quadro político do Corinthians, as pessoas estão todas conformadas com a situação? Se todos os chamados oposicionistas acharem que essas contas estão suficientemente prestadas para serem, suficientemente bem prestadas para serem aprovadas, então provavelmente vamos lançar sim uma candidatura própria para demonstrar que não é nada disso, para deixar as coisas transparentes, dessa vez sim, na acepção literal do termo, não na acepção política. Alguém vai ter que vir a público e explicar o que de fato acontece no Corinthians. Então, é essa a resposta que eu tenho para dar nesse momento, tá? Vamos falar, olha, sabe quem está nos assistindo? Nossa audiência é qualificada, Henrique Alves, foi diretor, um cara extraordinário, tem uma história incrível dentro do Corinthians. Força, rapaziada. Obrigado, Henrique.
ou simplesmente a sua menção, a sua presença no nosso meio, já nos enobrece. Muito obrigado, Henrique. Jorge Luiz, a maioria dos sócios conselheiros são coniventes, pois trocam seus votos, favores e cargos. Ô, Jorge, eu quero te dizer uma coisa. O nosso amigo aqui do lado direito, não sei se está invertida a câmera, mas o rapaz aqui, opa, deixa eu colocar, ele respondeu um processo ético por ter feito, isso é importante mencionar também, viu, Leandro? E, num determinado momento, eu falei para o Leandro, Leandro, escreve alguma coisa aí, eu vou pedir para o meu amigo Milton Neves ceder um espaço no site dele, e a gente publica, porque não é possível, né? Naquela época estava em voga o processo de destituição do Roberto, né? Você vê como a gente trabalha duro, hein, Leandro? Não é brincadeira, cara. Já os caras se dizem oposição hoje, Leandro, olha como é que o discurso não bate com a prática, né? Mas logo o nosso dossiê estará pronto. Aí o eleitor, o torcedor, ele saberá quem é a verdadeira oposição ou não. Né? Então, só preparando um documento em que cada conselheiro votou em determinados assuntos do clube, né? Não sei o que cada conselheiro, conselheiro ele chegou a fazer de propostas para os seus eleitores. Então, eu acho que isso é importante, esse acompanhamento. E isso a Liberdade Corintiana, a Chapa 21, vai mostrar para todo mundo logo, logo. Só estamos aguardando aí essas votações que estão para acontecer aí nos meses vindouros. Mas logo, logo teremos novidades. Perfeito, só para responder para ele. Aí, o que aconteceu com o Leandro? Ele escreveu essa matéria e um conselheiro... política corintiana, o tema. Ele se sentiu incomodado, um colega nosso de conselho, e achou que tinha que representar o Leandro no Conselho de Ética do Corinthians. Obviamente, ele foi absolvido, eu até fui testemunha dele. Arquivado, né? Desculpa, a expressão correta é arquivado. Mas você vê a quantas anda. Política no Corinthians é assim: morto vota, Leandro, de acordo com Paulo Garcia, certo? Sim. Conselheiro vitalício declara que vem de camisa não oficial. No Japão. O Dualib está lá no Core, o nome dele, não sei se está ainda ou estava lá, um cara que foi condenado em 2 esferas, né, em 2 alçadas judiciais. Que jamais poderia ter voltado sob as condições do atual estatuto. E o presidente é delatado por quem construiu a arena, cara. Esse é o Corinthians, tá certo? Vamos adiante. E é por isso que as empresas não investem no clube. Verdade é essa. O Carlos Zaparoli está perguntando se não é motivo para uma abertura de processo de impeachment. No caso, as contas, né, que ele estava mencionando. É sim, viu, Zapa? Tem uma previsão estatutária específica, se as contas forem rejeitadas, tem que abrir o processo de destituição do presidente. A Marta está perguntando para nós, gostaria de uma resposta simples para essa pergunta, por que o André e sua equipe, que deixou o clube com essa dívida, não são responsabilizados e obrigados a sanar as dívidas com qualquer ser humano normal? São blindados por quem, Leandro? São blindados pelo Conselho Deliberativo, que não toma as medidas necessárias para punir o mau gestor. É por isso que na reforma estatutária nós colocamos dispositivos que criam responsabilidades para os conselheiros e para os maus gestores, para acabar com a impunidade dentro do clube. Tomara que realmente, né, os conselheiros, em primeiro lugar, tomara que isso seja colocado em votação pelo presidente da reforma, né, e que os conselheiros encampem essa ideia. Tomara, mas isso é um assunto para a próxima live. Podem ficar tranquilos que nós prepararemos esses assuntos, mencionarei esses dispositivos, né, para que a gente possa refletir, discutir e daí por diante. O Zapa está mais uma vez mencionando aqui, não haverá reforma estatutária, não haverá tempo para isso esse ano, infelizmente. Obrigado pela informação. O Zapa, como eu, faz parte lá da comissão de reforma estatutária e não sei como é que vai ficar isso aí, tá? É um assunto que seria muito necessário, né? Uma reforma estatutária, talvez não agora, mas a gente poderia votar após as eleições, né? Daria um tempo maior de reflexão para todos os conselheiros, as propostas que foram apresentadas. Eu até conversei com o conselheiro Zaparoli,
pedindo que ele intercedesse junto ao presidente da reforma, que ampliasse esse prazo, né, diante do que está acontecendo com a pandemia, né? Tomara que o presidente seja sensível a essa solicitação e que a gente possa contribuir com mais propostas e no fim do ano, né? E no fim do ano a gente poderia muito bem votar todas essas questões. Então, lembra quando eu falava, parem as máquinas, parem as imprensas, né, as máquinas de impressão. O Zapa está falando, hoje o Antônio Goulart informou que não haverá tempo para a reforma estatutária. Então, já é oficial, viu, Leandro? Não será possível aprovar esse ano. Olha que coisa triste. Não, mas que o nosso legado fique para as próximas gestões, pelo menos isso, né? Tomara que ele encaminhe essas propostas para que o próximo conselho, no ano que vem, discuta tais assuntos. Eu acho que isso é importantíssimo. Se é. O Marcão da Fiel está perguntando aqui sobre a questão dos custos com atletas, né, que não são utilizados pelo clube. Eu vou falar para você, o Marcão é muito bem informado, viu? Tem algumas informações que ele tem que nem nós, como conselheiros, sabemos. Ele mencionou, por exemplo, aquela história do atleta da Ponte Preta, Leandro. Inacreditável, né? O atleta foi contratado pelo Corinthians, foi emprestado para a Ponte Preta, terminou o contrato, renovaram o contrato e emprestaram de novo, Leandro. Tá dando árvore, tá dando dinheiro em árvore no Parque São Jorge, meu amigo. Não dá para entender essa política de contratação de jogadores, principalmente com um grupo seleto de empresários. Isso só a atual gestão poderia melhor esclarecer, não só aos conselheiros, aos torcedores e também aos associados, né? Aqui o que a gente for falar é mera especulação, Herói. Perfeito. Marcelo Garófalo, grande integrante da Liberdade Corintiana, conselheiro também. O Corinthians necessita de capacidade e bem intencionada para dirigi-lo. Como você, Marcelo, que foi vice-presidente da Gaviões da Fiel. Leonel Valdir Bola Oliveira, mas qualquer valor de empréstimo tem que ter aprovação do Conselho Core. Tudo bem, Bola? Como é que vai? Bacana você estar nos assistindo. Tem, como a gente já mencionou, empréstimos acima de 10 milhões de reais tem que ter a aprovação prévia pelo Core. Não aconteceu. Por ordem, graça do nosso querido presidente André Sanches. Herói, tem um outro assunto também, Herói. Só fazendo um gancho, tem um outro assunto também que sempre passa despercebido, né? E a gente fica além do estatuto, a gente acaba pegando algumas coisas ali no dia a dia do Corinthians. Contratos também acima de 5 salários mínimos, né? Tem que ter autorização. E, infelizmente, eles fazem contratos ali à revelia, né, da nossa lei maior. Bom, seguindo aqui, a observação do Olavo. O Mário Gobi tem autoridade para posar como oposicionista nessa altura do campeonato? Vocês são a verdadeira oposição. Obrigado, Olavo. Em relação ao Mário Gobi, cara, para ele ser definido como candidato de oposição, eu já falei isso para ele, não escondo de ninguém. O Leandro sabe minha opinião, todos sabem minha opinião, o mundo sabe minha opinião. Não adianta você colocar uma plaquinha e dizer, eu sou oposição. Tem que ter coerência entre o discurso e a prática. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. O que dá a entender que uma pessoa realmente é oposição no Corinthians? Em primeiro lugar, tem que reprovar as contas. Concorda, Leandro? Herói, eu falo o seguinte, a oposição, ela não basta você verbalizar uma situação, né? Oposição, o verdadeiro oposicionista, você encontra alguém nesse sentido através de atitudes. Perfeito. Por isso que eu falo, esse dossiê que está sendo que logo será apresentado pela nossa chapa, a chapa 21, a Liberdade Corintiana, ela mencionará os nomes de todos os conselheiros em relação àquilo que eles votaram nesses últimos anos. Então, vai perder, hein, Leandro? O discurso vai cair por terra de muito candidato aí, hein? Ah, mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. É isso aí. Que, como dizia o nosso querido Cacá Rossetti, né? Treme quando vai. Mas a gente tem que trabalhar com a verdade acima de tudo, né? Não adianta ter incoerência, inconsistência entre o discurso e a prática. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Leandro. Estou muito tranquilo para te dizer isso aí.
É muito legal ver que a gente está sendo copiado depois de tantos anos, cara. Ninguém falava de compliance, agora todo mundo só fala de compliance, Leandro. Ninguém falava de fazer oposição. Era o Andrés grudado com o cara como se fosse, né, o salvador da pátria. Uma ideia messiânica totalmente equivocada. Não existe essa ideia de messianismo numa instituição grande como a do Corinthians. Compete a cada um dos sócios, dos conselheiros, dos integrantes do core desempenhar sua função para que a instituição como um todo seja alavancada para frente. Então, vamos devagar com o santo é de barro. Pergunta do Pedro Henrique novamente. Vocês acreditam que o valor de 400 milhões pelo name rights da Arena foi superestimado? Cara, eu vou falar uma coisa rapidinha sobre isso aí. Acho que a gente tem que falar sobre a Arena em um programa específico, porque tem muita coisa para falar. Vamos deixar para uma próxima live, Herói, que é a nossa programação aí. Só mencionar rapidinho. A Arena, ela já está com um problema. É um velho sendo batizado. Tá? Batismo, name rights, direito de nomes em inglês, né? Direito de nome. É quando está no nascedouro, é no início da Arena. Agora todo mundo chama de Arena Corinthians, Taquerão, ou do que quer que seja. Então, tem essa dificuldade e tem o problema do compliance. Vamos, aliás, adiante aqui. O Zapa está falando sobre o comitê de normatização. Eu não sei exatamente o que é isso aí, viu, Zapa? Não sei o que é o comitê de normatização. Você sabe alguma coisa sobre isso? Será que não é o pessoal da reforma, o grupo da reforma estatutária? Não, talvez seja isso, não sei também. Bom, o Valmir. Caríssimos, que eu saiba primeiro a falar na história da instituição do complexo. Não, Valmir, isso é um brincalhão, né, Valmir? Muito tempo antes do Augusto falar em compliance, a gente que chamava Liberdade Corintiana, era inteligência. Já falava sobre isso aí, né? Vamos adiante. Ô, Valmir, não é assim que ganha voto, não, amigo. Tem que falar sempre a verdade, mas tá certo. Eu gosto de você, independente dessas coisinhas aí. Um abraço para o tio também. Vamos, tio, um abraço para o tio, desejo boa sorte para ele, que ele desenvolva a sua campanha. Tá? Ele é um candidato oposicionista, mas a ideia do compliance partiu da gente. Jorge Rodrigues Ferreira, vocês acham que o Washington Oliveto poderia assumir o marketing do Corinthians? Jorge, eu andei pedindo para contatos em comum entrar em contato com ele, tá? Ele não vive mais no Brasil, ele vive em Londres, e acho muito difícil ele sair de lá para vir para o Brasil assumir um compromisso tão importante como seria esse. Ele tem capacidade, sem sombra de dúvida, de ser um excelente diretor de marketing. Inclusive, já tentou uma vez participar, você sabe, né? Quando foi criado um comitê de notáveis. Mas eu acho difícil. De qualquer forma, se o Ataíde Teruel vier, você pode ter certeza que o currículo do Ataíde é muito impressionante. Volto a mencionar que ele foi diretor de marketing da maior instituição financeira da América Latina, privada. Então, a gente tem pessoas do nosso lado com reconhecida qualidade técnica. Mas mesmo ele estando em Londres, ele pode contribuir com ideias, Herói. Tomara que contribua, não tenha dúvida. Eu vou continuar tentando contato com ele. Uma pessoa do mais alto gabarito. Sem sombra de dúvida. Que grupo não gostaria, que frente, que agremiação gostaria de tê-lo junto, né? É um excelente nome, viu, Jorge? O Marcão, acrescentando, o BMG gastar muito mais com o Galo com apenas 6 milhões de torcedores já do que o Corinthians. Verdade. Deixa eu ver, tem mais coisa aqui. Gestão administrativa faz com profissionais capacitados e contratados. Cara, isso aqui é uma provocação. O Celso é muito gente boa. É o seguinte, você sabe que tem um candidato falando de gestão profissional, né, Leandro? Você sabe disso aí, né? Só quando ele foi gestor, você sabe quem foi contratado, meu querido amigo? Filho do Lula. Você sabe quem foi contratado? As três filhas do Zé Dirceu, cara. Então, vamos ter coerência entre o discurso e a prática, pelo amor de Deus. Os contratos feitos na gestão do André são piriri. Vocês estão falando. Vocês acreditam ainda que consigamos negociar os name rights? Vamos deixar isso aí para outra live. O Ricardo, marketing não tem. Já respondemos isso aqui também. Em 2017, lideramos o Brasileirão do início ao fim, sem nenhum patrocínio master na camisa. É um fracasso total no marketing.
Isso aqui não é pergunta, é uma constatação. Não, meus amigos, é isso. A gente já está com 1 hora de live, né? A gente prometeu fazer uma coisa rápida. Eu acho que por ser a primeira compartilhada, né? Que, como eu disse, a gente estava com um problema técnico para dividir a telinha. É fundamental que a gente faça isso, né? Outras ocorrerão em que eu estarei, em que eu não estarei, que o Leandro estará, que o Leandro não estará. Outros integrantes da Frente Liberdade Corintiana irão participar e ajudar a esclarecer todas as dúvidas de vocês que estão nos assistindo. Depois também, continuando o nosso vídeo no ar, vocês podem postar suas observações, críticas, comentários. Tentaremos, de forma criteriosa, responder a todos. Então, é isso. Uma excelente noite, um excelente final de feriado. Feriado que não tem mais o mesmo gosto há um bom tempo, né? Por conta desse horror chamado pandemia do Covid-19. Mas eu acho que tem alguém lá em cima que olha por nós e que está impondo essa dificuldade para que a gente saia mais fortalecido. Eu acredito muito nisso, viu, Leandro? Acredito que essa dificuldade que a vida está nos impondo é para resiliência, para a gente mostrar resistência e sair daí muito mais fortalecido. Deus reconforte a alma dos que infelizmente pereceram, os familiares das vítimas, as pessoas que estão internadas nesse momento, né? E que a gente consiga sair dessa crise com o menor número de vítimas fatais possível. Obrigado para você, Leandro, tá? E posso fazer as considerações finais aqui, Herói? Por favor, Leandro. Fica agora, a tela é sua, meu amigo. Só para agradecer a todos aí que estão participando dessa live, né? Realmente, como o Herói disse, nós tivemos alguns problemas técnicos, foi algo planejado meio que hoje às 15 horas, né, decidimos fazer essa discussão e peço até desculpas também aí, foi algo meio que de improviso. E fiquem com Deus, como o Herói disse, resiliência nesse momento, e logo, logo aí estaremos juntos, né? Falando de Corinthians, falando de outros assuntos, e vamos lá, vamos em frente. Um grande abraço a todos. Vamos divulgar nossas redes sociais, pessoal que está nos assistindo. Tem também o site que você vai conseguir baixar o nosso manifesto. Nosso manifesto é a essência do que é a liberdade corintiana. www.liberdadecorintiana.com.br. As redes sociais você digita aí Liberdade Corintiana e você vai nos encontrar, tá? Vamos fazer esse movimento crescer, que é um movimento que visa resgatar a ética, a sustentabilidade e a governança do Corinthians. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e uma boa noite. Ainda está claro o céu aqui. Olha o delay que tem.